Olá, jovens da EBQ 2021, eu sou o pastor Rafa Pereira e agora nós vamos para a nossa nona aula número 9, onde nós falaremos sobre a oração do fariseu e do publicano. Aula que começa na página 60, mas para dar início a esta nona aula, nós vamos de oração e de louvor. Meu Deus e meu Pai, Senhor da glória, no nome santo de Jesus, nós entramos na Tua presença para esta nona aula. Pai, falaremos sobre a oração do fariseu e do publicano. Ó Pai, um texto bíblico, uma parábola que nos ensina muito e que possamos, ó Pai, aprender com esse ensinamento do Senhor Jesus e buscarmos, ó Pai, sermos humildes na vida e humildes diante da Tua presença, para que o Senhor ouça a nossa oração e para que o Senhor nos abençoe. Por isso, ó Pai, nesta hora eu abençoo a todos esses jovens que fazem esta aula, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Pois bem, jovens, nesta aula nós falaremos sobre a oração do fariseu e do publicano, uma parábola contada por Jesus. E eu quero ler esta parábola para que vocês tenham claramente o entendimento dela. Se encontra no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 14, que diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Versículo 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Primeiro, eu quero trazer a explicação do que é alguns itens desta parábola. Primeiro, parábola. As parábolas,
elas eram histórias. Nem sempre eram histórias verdadeiras, podia ser ou não, mas eram histórias que Jesus contava aos seus discípulos para simplificar a eles o entendimento do reino de Deus. Então, por diversas oportunidades, Jesus chamou assim os seus discípulos e lhes contou histórias, parábolas, para que eles, através dessas parábolas, tivessem a compreensão do ensinamento divino. Então essas eram as parábolas, algumas verdadeiras, algumas não, mas todas com o intuito de facilitar o entendimento do reino dos céus. E os dois personagens que Jesus contou a parábola, um fariseu e outro publicano. Os fariseus, eles eram da classe dos doutores da lei. Existia ali o Sinédrio nos tempos de Jesus, e ali existia uma divisão entre várias classes de estudiosos da Torá, estudiosos da lei. Entre esses estudiosos estavam os fariseus, os saduceus, os escribas, e a classe desses estudiosos formavam o conselho da época chamado Sinédrio. Então, o fariseu da oração, ele é um estudioso da lei, um observador da lei mosaica da Torá. E o publicano também é um judeu, porém era um judeu que ele era mal visto pelo seu povo, pelos judeus, porque os publicanos, eles eram, na sua maioria, trabalhadores de Roma. Eles serviam a Roma, colhendo impostos dos judeus. O Roma, na época, era o império dominante, e os publicanos, eles eram judeus que colhiam os impostos, na maioria dos casos, impostos abusivos do império de Roma, do seu próprio povo. Então o seu povo, os judeus, eles olhavam os publicanos já com maus olhos, porque eram os homens que, considerados traidores, queriam colher os impostos dos judeus, do seu povo, para entregar para o império dominante da época, o império de Roma. Então aqui está uma explicação sobre parábola, fariseus, publicanos da época de Jesus. E na parte B da nossa aula, nós vamos começar a analisar a oração feita pelo publicano e pelo fariseu. Nesta parte B da nossa aula, nós vamos analisar a oração do fariseu e do publicano, a oração da parábola contada por Jesus. Veja que interessante, Jesus contou essa parábola, essa história, dizendo que primeiro um fariseu, um doutor da lei, ele foi orar. Então preste atenção nas palavras da sua oração. O fariseu, Lucas 18, versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Olha as palavras do fariseu: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha a prepotência. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos. Aí ele começou a apontar o dedo: roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, porque ele viu que próximo a ele tinha um publicano que também tinha ido orar. E aí ele fala: eu também não sou igual àquele lá. Ele aponta o dedo. E eu aprendi que quando nós apontamos um dedo para alguém, tem 3 dedos que apontam para nós. Então devemos tomar cuidado com esse tipo de atitude. Daí ele continua falando as suas, entre aspas, qualidades. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Quer dizer, ele começa a falar para Deus as suas qualidades. Então, a oração desse fariseu, não que isso não seja importante, o que ele está dizendo aqui, as qualidades, lógico que é. Porém, isso não pode ser levado como ponto para a pessoa achar que ela é melhor que a outra. Muito pelo contrário, Deus conhece o nosso coração, o nosso interior. Deus conhece,
e a palavra fala bem claro que Jesus falando ali nas suas orações das bem-aventuranças, que os humilhados serão exaltados. Tem outro versículo que diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo Ele vos exalte. Em Provérbios, Salomão fala também: quando você chegar em algum lugar, não vá logo subindo, querendo pegar os primeiros lugares, os primeiros assentos, para que você não seja envergonhado de alguém chegar e falar: olha, esse assento, esse lugar não te pertence. Saia daí, desça, porque aqui pertence para alguém mais ilustre do que você. Mas Salomão fala: quando chegar a algum lugar, fique ali tranquilo, observe, fique tranquilo, e se porventura te chamarem por um local, para um lugar de maior honra, aí você foi chamado, aí sim você toma esse local, porque daí você está sendo honrado. Então, veja que não havia humildade nesse fariseu, havia sim prepotência. E aqui a palavra é bem clara, que aquele que se exalta, esse será abatido, esse será humilhado. Na parte C da nossa aula, então, nós vamos analisar a oração do publicano. Nesta parte C da nossa aula, nós vamos analisar a oração feita pelo publicano. Nós analisamos na parte B a oração feita pelo fariseu. Agora veja a oração feita pelo publicano. O fariseu, ele fez a oração e ele apontou o dedo para o publicano: olha, eu não sou como esse daqui. Aí o publicano, chegando diante de Deus, olha só, Lucas 18:13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Sou pecador. Olha a postura humilde que esse publicano ele chegou diante de Deus. E daí Jesus ele termina falando que o fariseu não foi justificado, Deus não aceitou a oração dele, porém o publicano, o pecador, mas que chegou com o coração quebrantado, humilde, reconhecendo as suas falhas, este sim foi justificado perante Deus, teve os seus pecados perdoados. O que nos ensina que nós devemos ser humildes. Não pecar de propósito, vou pecar, depois eu peço perdão. Não é assim. Devemos buscar diante de Deus, viver em santidade, nos afastar do mal e da aparência do mal, do erro, do pecado. Mas nós somos carne, nós somos pó, nós somos pecadores. Então nós devemos sempre chegar diante de Deus com o coração humilde, reconhecendo o nosso estado pecador e pedindo para Ele o perdão no nome de Jesus, jovens. É assim que funciona. O apóstolo Paulo mesmo fala na primeira carta ao jovem Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que ele, apóstolo Paulo regenerado, ele se considera o principal dos pecadores. Senhor, eu sou o principal dos pecadores. Então, é com essa postura que nós devemos chegar, pedindo perdão, se humilhando, engrandecendo Deus na nossa vida, pedindo a misericórdia dele sobre nós, e desta forma, o sangue de Jesus, ele nos perdoa, ele nos purifica, ele nos ajuda a vencermos as nossas fraquezas humanas e a estarmos em espírito e em verdade diante do altar. Que sejamos como esse publicano, venhamos orar com humildade, para que possamos ser justificados perante Deus. Esta foi a nossa 9ª aula. Deus te abençoe e até semana que vem com a 10ª aula. Fiquem na paz.